Olá, eu sou Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade. Mais um vídeo aqui para vocês respondendo a seguinte pergunta: por que no Brasil tudo é muito caro, absolutamente caro? Você compara, pega um vídeo aí, um gringo lá na Inglaterra, ele pega e mostra lá que ele consegue comprar com 10 unidades da moeda dele, libras, né? Que um americano consegue comprar com US$ 10? Isso pelo mundo inteiro você tem esses comparadores e você fica pensando, nossa, mas por que R$ 10 não compram nada? Porque eu não tenho esse poder de compra que os americanos, que os ingleses, que os alemães têm, né? Por que a minha moeda não vale nada? Então, antes de tudo, peço que você curta aqui o vídeo, que você se inscreva aqui no canal e que, se você puder se tornar membro aqui do Farol da Liberdade, vai nos ajudar muito, 50 centavos por dia, tá? São R$ 15. Caso você possa, torne-se membro por aqui, tá bom? Respondendo a pergunta agora, por que tudo no Brasil é claro? Vamos lá. Nós temos aqui uma tabela que eu trouxe para vocês, que é a tabela da Kiar Capital, os créditos aí ao pessoal. É uma tabela já um pouquinho desatualizada, mas ela serve aqui como exemplo para que vocês compreendam exatamente aqui a situação que o Brasil está hoje, né? Por exemplo, você pega aqui logo de cara setor de serviços. O que está aqui essa quebra, para você entender? Margem de lucro, ou seja, quanto a empresa, aquele prestador de serviço, aquele vendedor que você compra alguma coisa, sei lá, essa garrafa d'água, quanto ele ganha versus quanto de imposto ele paga, tá bom? Então aqui setor de serviços, vamos supor, né? Você contrata aí, você mulher, contrata um design de sobrancelha. Você homem, corta o seu cabelo, tá bom? Então, se você pagou R$ 100 nesse corte de cabelo ou R$ 100 nesse design de sobrancelha, que eu não sei se é caro, não sei se é barato, enfim, você pode até me dizer aqui nos comentários se é barato ou se é caro, só encontro nisso. A cada R$ 100, a empresa fica com 18,6, ou seja, R$ 18,60, e o governo fica com R$ 23,10, né? Então, o governo fica com mais dinheiro do que o prestador de serviço naquela área, né? Essa lógica aqui também, ela se aplica ao setor financeiro, né? Então, a gente tem aqui finanças. 18,2% é margem de lucro, 22,7% é imposto para o governo. Então significa a cada R$ 100 que o mercado financeiro ganha, R$ 18 é lucro, 22,70 são para impostos, né? E aqui a gente tem o caso mais bizarro em toda essa tabela, que é o setor de telecomunicações, né? Que é o último aqui em cima do patinho. 6,2% é lucro, 47%, quase metade de tudo que se paga no setor de telecomunicações vai para impostos. E aí você pode se perguntar, olhando essa tabela, meu Deus do céu, por quê? Por que as empresas ainda tentam? Por que as pessoas ainda querem operar no Brasil? Por que ainda vale a pena? Primeiramente, os tributos, eles são repassados para você. Então, digamos, isso já está tudo dentro do preço, né? Ele faz a soma, entende? Olha, eu vou ganhar tanto líquido, então eu repasso os meus tributos para frente, né? Uma resposta natural. Quando o custo desse produto aumenta, eu repasso para o meu cliente na ponta. Não existe um mundo mágico da Janja onde os impostos são pagos somente pelo empresário que é dono daquela empresa. Não, o objetivo do empresário é ter lucro. Então, se o governo me tonga, né? Se ele quer tomar minha grana, o que eu faço? Eu repasso esses custos para o cliente na ponta. Então, isso deixa tudo mais caro. Um exemplo muito bom foi a questão aí do AliExpress, da Shine, né, da Shopee, que o pessoal passou a pagar 100% de imposto nas coisas. Então, tudo de repente custava o dobro. Por quê? Né? Teve algum ganho tecnológico, agora é promoção, você ganha tudo o dobro, Black Friday, tudo pela metade do dobro? Não, o governo simplesmente taxou, né? Isso cria
um ciclo vicioso, né? Os preços mais altos para os consumidores dificulta tanto a compra por parte dos consumidores quanto também a entrada de empresas menores, porque quando você está iniciando um negócio, você precisa entender quanto é que vai ser o seu ponto de equilíbrio, né? Ou seja, quando você vai recuperar o investimento que você teve quando você iniciou aquela operação. E aí as grandes empresas acabam se beneficiando de tudo isso, os grandes monopólios, os grandes grupos, né? Então, por exemplo, quando a Luísa Trajano, que faz parte do conselho aí do Lula, né, a dona da Magazine Luiza, chega e vira lá para o pessoal no Banco Central, agora está o Galípolo, antes estava o Roberto Campos, ela chega lá, ô, diminui a taxa aí de juros, né? Para o pessoal fazer um carnezinho gostoso, para o pessoal fazer um cartãozinho aqui. Por que ela pede isso? Porque ela tem margem para negociar com o governo benefícios exclusivos. Tem a política dos campeões nacionais que não me deixa mentir, não é? Você tem juros subsidiado. Então você que está em casa, não é que você só paga muito imposto para o governo. Você paga dinheiro que financia essas empresas a manter essa teta boa do governo. Você que é de classe média sustenta bilionário, né? Os bilionários vão lá, não é só o grupo Magazine Luiza, o grupo JBS, né? O grupo JBS pegou dinheiro aqui do Brasil, supostamente, né? A juros subsidiado, foi lá e comprou boa parte do mercado de proteína americano, né? Então, hoje, a JBS, enquanto grupo de carne bovina, não domina somente a produção nacional, domina a produção americana também. É o maior grupo por lá, né? Então, eles têm acesso a benefícios. Isso gera barreiras de entradas para os pequenos, né? Então, o grande player tá com a água no joelho, né? Sei lá, 50% de imposto. Não, beleza, tá tranquilo. Só que quem quer entrar nesse mercado não pode absorver um custo de 50%, porque ele está entrando, ele tem que oferecer um produto por um preço mais baixo, ele tem que ser competitivo frente aos players grandes de mercado. Então, ele não tem condição de competir. E é exatamente isso que os grandes conglomerados querem. Eles não querem competição. Eles querem dominar o mercado através de grandes grupos, através de monopólios, como nós temos aqui. Tem monopólio para tudo, para banco, para bebida, para processamento de carne, para varejo. Tudo aqui tem monopólio de gente muito poderosa em Brasília fazendo lobby todo santo dia. E aí, além disso, nós temos a alta carga tributária. Isso gera o que é chamado no mercado de distorção da estrutura de capitais. Vou explicar isso para você de maneira muito simples. Impostos altos inviabilizam certas operações. Veja, a gente teve um exemplo em 2012 que foi chamado de inovar alto aqui no Brasil e incentivou montadoras, na época, Jack Motors, né? Os chineses chegaram aqui e tal, vão começar a vender, faz propaganda no Faustão e tal. E eles sentaram com a Dilma e falaram: a gente vai investir 1 bilhão numa planta fabril lá em Camaçari, na Bahia, vamos produzir 100 mil carros por ano, e aí eu vou ter determinado incentivo tributário. E vender carro não é mole, né? Parece fácil, mas não é. Você tem que produzir tudo, tem toda a cadeia produtiva. E aí, depois que você vende o carro numa concessionária, por exemplo, tem toda a estrutura de peças, mecânicos, né, em assistências ligadas às concessionárias. Então, por exemplo, quando você vê uma concessionária na rua, sei lá, uma Carreira que vende Chevrolet, uma dessas Cherry que vende Hyundai, esse tipo de coisa, Le Mans, que vende Peugeot, esses grupos, essas concessionárias têm obrigação com as fábricas. Então, eles precisam comprar um determinado volume de carros todos os meses. Então, sei lá, o Grupo Carreira tem que comprar da Chevrolet 20 Onix por mês, 10 Tracker, enfim. Vai lá fazendo lá, ó, você tem essa obrigação comigo todos os meses. Então, vender carro não é simples, você tem todo um grupo para você fazer chegar esse carro na ponta para o cliente do outro lado. E aí, quando você dá um benefício fiscal e depois tira
um monte de gente é afetada, emprego, renda de diversas famílias, empresários que colocaram dinheiro no grupo de concessionárias, gente que colocou dinheiro aqui na produção fabril, o barzinho que ia abrir perto da fábrica para atender o pessoal durante o horário do almoço ou depois um happy hour, tudo isso perde a razão de ser, né? Tudo isso acaba, é uma barreira fiscal, o setor perde todos os incentivos e aí o ecossistema como um todo sofre, né? E outro ponto que é importante também dizer é que quando os impostos são muito altos, tende a ter uma oferta menor no mercado. Então, como só os monopólios gigantes conseguem se manter de pé, você tem menos ofertantes de determinado produto, né? Você tem só aqueles grandes conglomerados que fingem, né, através de marcas menores, ser empresas diferentes, mas são todos dominados pelo mesmo conglomerado, né? E quando isso acontece, diminui a oferta. E um exemplo disso é o carro no Brasil. O carro Brasil, antes existia o conceito de carro popular, agora não existe mais. Agora o carro mais barato que existe no Brasil custa 80 pau, né? Um Kwid da vida, esse tipo de veículo. Por quê? Porque fica tão difícil de operar que as empresas que gostariam de trazer um carro mais barato não podem, porque 50% do preço do carro é imposto. Então não dá para competir. Então, outro caso também, que já aconteceu aqui no Brasil na década de 80, foi a questão das linhas telefônicas. Talvez você que é um pouco mais velho se lembre, né? Que você tinha um telefone que custava o mesmo preço de um carro 0 quilômetro. É isso mesmo, você de repente que é mais novo não sabe disso, mas existia na época da Telebrás para você ter uma linha telefônica na tua casa, no teu comércio para receber ligação, custava o mesmo preço que um carro, né? Porque era um monopólio, não tinha concorrência, era altíssima a tributação e o Brasil ainda tem essa série de questões, né? Nós não nos abrimos para o comércio de verdade. O Brasil é um país extremamente fechado ainda. O mercado evoluiu, mas o setor de telecomunicações até hoje é um monopólio de poucas marcas, né? Você pega aí, tem TIM, Vivo, Claro, né? De repente tem a Oi, mas a Oi é uma empresa praticamente falida, né? Então, hoje a nossa internet é uma das mais caras do mundo por causa disso também, né? Porque nós sofremos com esses monopólios. Então, a carga tributária alta é o principal motivo para tudo ser extremamente caro no Brasil. Não é uma questão de governo, não é culpa do Lula, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa do Temer, da Dilma, é algo estrutural. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Hoje, se a gente comparar, a gente está com uma carga tributária parecida com a Alemanha. E nós somos o país de 15º mundo, né? Um país horroroso. Então, como que a gente resolve esse problema, né, que talvez seja a parte importante? Nós precisamos de reformas estruturais para ficar bom para todo mundo, para não ficar pesado para ninguém. Nós precisamos reduzir esses custos, favorecer o crescimento de empresas menores, que aí com uma ampla concorrência no mercado, sem grandes monopólios, sem vantagem, sem valer a pena você ter um elefante gigantesco que pega dinheiro a juros subsidiado do governo, isso é uma loucura, você banca isso. Você vai lá pegar dinheiro emprestado com o banco, você vai pagar juro de 20%, 15% por mês, né? Vai pagar no final do ano 180, 300, 400% de juros, sendo que a empresa, que é truta do governo, pega dinheiro a juro que não existe, é um juro que não está no mercado, um juro que é menor do que tudo. Então, isso precisa mudar. Esses impostos impactam continuamente a nossa vida. Questão de juro muito, atrapalha muito, mas não dá para mudar a política de juros sem um fiscal alinhado, né? E cada produto, cada serviço que você compra, uma parte significativa vai para o governo. Essa é a resposta, em suma, em resumo de tudo aqui. Agora eu quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo aqui, compartilhe com o teu pessoal e compreenda que o Brasil não é para amadores.
Grande abraço, a gente se vê aqui no próximo vídeo.